Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar, dando visibilidade aos vereadores eleitos e reeleitos em 6 de outubro. Hoje a nossa conversa é com o vereador Almir Vieira, do PP, reeleito para o terceiro mandato com 5.829 votos. Ele que é o atual presidente do Legislativo. Vereador, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo teu sucesso nas urnas. Obrigado a você por ter nos chamado aqui, obrigado a todos que nos acompanham. É extremamente importante estar conversando com a nossa comunidade e também conversando com o jornalismo para poder passar um pouco do que a gente vem fazendo. Vereador, o senhor cresceu a sua votação, 3 mandatos. Eu sempre digo que vereador que vai para uma reeleição, político que vai para uma reeleição, ele enfrenta um plebiscito, que é uma avaliação do seu trabalho. Quais são as motivações que fizeram o senhor ter essa expressiva votação, o segundo parlamentar mais votado, e conquistar mais um mandato na Câmara Municipal? A mudança na condição do trabalho, né? A primeira parte, a montagem de uma equipe que entenda o meu segmento, e meu segmento no sentido da minha responsabilidade com as pessoas. Eu sempre comentava com a minha equipe que nós não temos patrão, né? Não é prefeito, não é deputado, não é ninguém. O nosso patrão é o cidadão blumenauense, é a ele que eu devo a responsabilidade, é a ele que eu devo o respeito e, acima de tudo, o meu trabalho. Então, junto com isso aí, mais essa equipe formada na parte também da publicidade, onde nós demos um avanço muito grande, a gente conseguiu fazer um trabalho nos 35 bairros de Blumenau e também, enquanto presidente, eu fiz a Câmara de Vereadores sair do seu local e ir para cada canto da cidade, poder conversar com as pessoas, aceitar as ideias e até mesmo as reclamações. E muitos projetos bons surgiram nessas conversas. Só para você ter uma ideia de números, enquanto que a Câmara ficava lá com as sessões normais, nós atingimos no ano 200 e poucas pessoas. E com a Câmara itinerante no ano, passamos de 1.500 pessoas. Então, quer dizer, foi muito bom porque nós conseguimos levar para a nossa comunidade entender um pouco mais do Legislativo. Como é que é a motivação do senhor para chegar para um terceiro mandato como vereador? Onde buscar motivação? Quando a gente começa, a gente vai com aquele gás. O senhor chega com esse gás todo para esse terceiro mandato? Muito mais porque eu tenho muitas coisas a realizar, tenho muitas vontades para fazer na nossa cidade. E a partir do momento, Alexandre, que você sai de dentro do gabinete e vai para a rua conversar com as pessoas, a motivação vem naturalmente, até por conta da necessidade delas terem alguém para poder conversar. E muitas vezes as pessoas não querem nada demais, mas ter a atenção de alguém que está lá dentro. Como eu já falei, eu sou um funcionário do cidadão blumenauense, então eu sou um servidor. Eu tenho pautas que eu tenho que estar junto com a comunidade. E isso faz com que a gente fique mais animado quando a gente consegue executar aquilo que a comunidade pede. É o reconhecimento do nosso trabalho e o reconhecimento vem através das urnas depois. Que bandeira nova o senhor vai trazer para o seu futuro mandato? Depois a gente fala também das bandeiras que o senhor já vem trabalhando, que eu imagino que o senhor vai continuar defendendo. Mas bandeiras novas, bom, isso aqui eu vou tentar trabalhar para conscientizar, para dar visibilidade. DIC da 1º de janeiro é uma das metas nossas para o próximo ano. A falta d'água, impreterivelmente, nós temos que estar aí colocando já no primeiro semestre uma solução para isso. E eu devo ir para Brasília, já fazer uma conversa, já tem conversas lá em Brasília, para auxiliar o nosso prefeito, para nós já entrarmos no início já fazendo com que isso aconteça. Aumentar a segurança da cidade de Blumenau, extremamente importante. E aí sim, a criação da Guarda Municipal, obviamente que não, as pessoas acabam confundindo, não são os quadros que já estão, um concurso novo, uma preparação diferente, obviamente que eles vão poder participar, mas aí terá todo um padrão diferenciado para que isso aconteça. Vereador, aproveitando o gancho, o senhor falou da questão do abastecimento de água, que virou um problema muito forte ultimamente em Blumenau. O senhor teve esses últimos 4 anos, né, na base governista. O senhor não acha que os vereadores tinham que ter pego mais forte com a administração municipal, questionado? Porque esse é um problema que não é de agora. Não é de agora, é um problema que já vem se repetindo e que ganhou contornos maiores nesse último ano. Alexandre, todo mundo tem uma área que ele entende, que ele é técnico. E muitas vezes nós acabamos cobrando, e a cobrança foi diuturnamente, porque eu, pessoalmente, não considero admissível que uma casa tenha falta d'água nos dias de hoje. Mas aí tu esbarra com explicações técnicas, onde acaba te deixando muitas vezes sem argumentação. E a partir do momento que eu vou discutir com um técnico e eu não tenho a devida argumentação e eu não sei onde buscar essa argumentação, eu sou obrigado a aceitar.
Mas nós entendemos que se não tiver mais investimentos, que isso é uma coisa básica, Blumenau está atingindo o número de 400 mil habitantes. Com todo o esforço que o prefeito Mário fez de mais investimentos, nós precisamos cada vez mais ampliar esses investimentos. É bem verdade que existem áreas que não adianta só fazer um investimento. Existem áreas que precisam ser analisadas, que, por exemplo, que eu sempre cito, fizeram um loteamento na Fortaleza Alta. E a aprovação desse loteamento dava direito a 200 lotes. Passou na prefeitura, deu tudo certo. Esses 200 lotes se transformaram em 600 residências porque ficou criando lá sua casa geminada. Então são 600 famílias ao invés de 200. E obviamente que isso vai sobrecarregar numa ponta. E esses estudos e essa condição, ela tem que ser analisada com mais cuidado. E muitas vezes a gente acaba fazendo situações, e aí eu falo do poder executivo, onde não se menciona, não se analisa pontos de tanta fragilidade. Por isso o crescimento, em alguns momentos, foi desenfreado. E agora tem que botar o pé no freio e primeiro resolver o que tem. O senhor me lembrou um tema que o senhor defendeu, se eu não me engano, foi ao longo desse ano ainda, que as pessoas, e eu acho que vai ao encontro do que o senhor está falando, que era a questão do próximo Minha Casa Minha Vida do governo federal a ser construído em Blumenau. O senhor estava questionando o local da construção, porque a gente percebe, claro, num primeiro momento a iniciativa é boa, construir moradia para mais pessoas, todo mundo precisa disso, mas quando a gente passa em algumas estruturas dessas unidades, a gente vê que ela foi construída sem o devido suporte que se pressupõe uma quantidade de pessoas ali para aquela área, né? E isso eu entendo que esse é um importante trabalho do vereador. Eu quero entender se o senhor vai atuar nessa linha e como é que está essa história do Minha Casa Minha Vida? As duas áreas onde seriam construídas, uma na Fortaleza e outra lá na Velha, nós conseguimos conversar com a Caixa Econômica e nós tiramos daquelas áreas. Essas duas não serão mais construídas. Porém, o governo vai analisar novamente, o próprio executivo vai analisar uma outra área para poder ser feita. Mas eu vou te citar um exemplo muito bem claro. Nós temos aqui no centro da Fortaleza, próximo da igreja São Francisco de Assis, estão sendo feitas 3 torres de todo tamanho aí, que vai comportar quase 600 pessoas. Como é que está a análise dessa mobilidade urbana? Como é que está a condição da creche? Como é que está a condição da escola? E por aí afora. Então nós precisamos ter um olhar mais clínico para isso. E aqui eu não estou ocupando técnico, não estou ocupando ninguém. Nós, enquanto fiscalizadores, temos que estar voltados com esse olhar para ter certeza de que a gente vai comportar todas as famílias e vai dar a condição básica e mínima para cada um, que é o estudo, que é a condição da água, que é a mobilidade urbana e a segurança. Então nós precisamos, de uma vez por todas, sentar não somente o executivo e não somente os técnicos, tem que sentar com o legislativo. E esse é um pedido que eu já fiz para o nosso atual prefeito, para que a gente possa desenvolver um trabalho em conjunto. E volto a dizer, não que o prefeito Mário e a equipe não tenha feito isso, mas com o passar do tempo a experiência dá para a gente uma oportunidade de visualizar coisas que muitas vezes quem está atrás de uma cadeira ou quem está atrás fazendo um projeto não consegue enxergar. Até porque nós estamos na sociedade e nós conseguimos enxergar esses problemas. Se eu não me engano, teve uma ordem de serviço assinada na própria igreja ali, que o senhor falou, e falou uma coisa, eu que moro na Fortaleza, nós estamos gravando isso aqui na Fortaleza, o vereador agora não mora mais ali, mas é quase aqui perto. Se eu não me engano, o senhor falou que, por exemplo, nessa região toda da Fortaleza não tem uma escola municipal, não. Tem uma escola estadual. Então, eu que moro na região, não tinha me dado conta das questões. Vamos lá, a gente falou de bandeiras novas, eu queria entender quais as bandeiras que o senhor já começou, principalmente nesse segundo mandato, que o senhor diz assim, não, isso aqui eu vou pegar de novo, isso aqui ainda precisa melhorar, isso aqui ainda precisa avançar. A questão dos ribeirões, não dá para nós deixarmos para o último momento trabalhar em limpeza de ribeirão, isso tem que ser uma constância. A questão dos moradores de rua, vou bater muito em cima nessa tecla para cada vez mais ampliar. É aquele meu jargão que eu já falo há muito tempo. Quem está doente, nós temos que internar, tratar. Quem é drogado tem que internar, quem está bom tem que trabalhar. Tem que fazer a coisa andar na nossa cidade. Além de outras pautas que a gente já vem desenvolvendo, como a motolância, que parou num determinado momento, eu quero trazer de volta. Estamos chegando a quase 400 mil habitantes e nós precisamos ter um acesso rápido. O Hospital Regional da FURB, precisamos transformar num hospital regional de fato,
para que não precisamos atravessar todo o centro da cidade para ir no Hospital Santo Antônio, no Santa Catarina, para dar suporte à nossa 470 no caso de algum acidente, alguma questão, para não precisar deixar o trânsito mais caótico lá. A nossa região merece ter um hospital de qualidade maior. Isso também é uma pauta que eu já falei lá atrás e vou continuar. É assim como o DIC da 1º de janeiro, que eu vou bater mais fortemente agora, até porque eu já consegui um recurso de R$1 milhão. Se eu não me engano, nos últimos 2 anos, com certeza, o senhor defendeu algumas pautas muito importantes ligadas às mulheres, pautas femininas. Eu quero lhe perguntar, se o senhor vai continuar nessa defesa, que tipo de pautas que o senhor traz, e se o senhor... imagino que o senhor já deva ter feito a leitura da sua votação. Se o senhor percebe que a defesa dessas pautas também contribuiu também com esse resultado positivo que o senhor teve da eleição, por conta do voto das mulheres. A defesa da pauta das mulheres é uma pauta constante, ela não sairá nunca do meu mandato. Até por conta de que o trabalho cada vez tem que ser mais aperfeiçoado e mais cobrado. Fizemos várias pautas, por exemplo, no Blumenau hoje, se tiver uma Maria da Penha, o cidadão não trabalha nem na Câmara de Vereadores nem na Prefeitura. Já fizemos a transferência imediata de uma mãe que for agredida e for transferida para outro bairro, para morar com a família, levar as crianças e já ter a creche. Então, cada vez mais nós vamos aperfeiçoando. Por quê? Nós temos o contato com essas pessoas através da Procuradoria da Mulher que nós temos na Câmara, que nós fundamos lá. E nós sabemos de todos os problemas quando acontece. E eu tenho isso no meu DNA desde a época do quartel e aprendendo em casa. Criança, mulher tem que ter o devido, e o idoso tem que ter o devido respeito. E cada vez mais eu vou trabalhar. Então é uma pauta constante. Eu nunca vou deixar de estar trabalhando. Qualquer ideia, qualquer novidade que eu captar em qualquer canto do Brasil ou até fora, eu vou estar trazendo para a cidade de Blumenau para inovar. Vamos lá. Relação com o prefeito eleito Egídio Ferrari, como é que vai ser na próxima legislatura da Câmara? Como é que o senhor desenha? O senhor fez parte da maior aliança, a aliança que deu sustentação para que ele chegasse vitorioso ainda no primeiro turno. Como é que vai se dar essa relação e essa composição de forças na Câmara Municipal? É legítimo para todo vereador a possibilidade de assumir a mesa. Obviamente que nós temos aí uma conversa prévia, onde já estive conversando com o prefeito, existe uma vontade de o progressista voltar para a mesa, ou eu ou o Lanzarin. Mas para tudo isso acontecer, precisa ter uma condição de todos os vereadores. Tem alguém que está lançando aqui, o outro está lançando lá, é natural e é democrático e faz parte do processo. Agora, a nossa conversa com o prefeito, existe um alinhamento forte, até porque ele é da nossa região. Eu já, quando fui visitá-lo enquanto deputado, sem saber que seria prefeito, compactuei com muitas ideias dele, Tive a oportunidade de tê-lo em alguns eventos e também em algumas condições financeiras. Então, a aproximação nossa é boa, porém uma aproximação institucional. Temos amigos em comum, mas nós nunca sentamos para conversar qualquer coisa a respeito, eu quero ocupar isso, eu quero ocupar aquilo, senão somente a condição de analisar profundamente a presidência, a mesa da Câmara de Vereadores. Essa é a única pauta que nós temos. E algumas pautas que são voltadas para a região, que daí entra a Fritz Kegler, 25 de agosto, algumas outras questões que a gente tem já predestinada para ser conversado, assim como também o Colégio Pedro II lá no Progresso, que a gente já fez uma conversa. Enfim, é muito institucional, porém tem uma cordialidade entre ambas as partes. O senhor já antecipou uma conversa que eu não tinha nem lhe perguntado ainda, que era a questão da eleição da mesa diretora. Eu quero voltar nela, mas o senhor, como vereador, começando esse mandato, o senhor é base do futuro governo. Sou base do governo. Isso essa era a minha pergunta. Agora eu quero trazer, eu não sei se o senhor reassumiu já a presidência do PP. Independente de ter reassumido, o senhor é a principal figura do PP aqui em Blumenau já há um bom tempo. E a gente ouve muita questão da radiografia das urnas, da importância das urnas na ocupação de cargos. O prefeito Egídio Ferrari já disse que isso é legítimo, totalmente legítimo, que vai receber esses currículos e ele, obviamente, que vai avaliar. Qual é o espaço que o PP imagina que deva ter no futuro mandato do Executivo? O senhor falou, o senhor tem o seu nome, o senhor tem o nome do seu colega Lanzarin. Vocês pensam, o senhor
pensa em talvez ocupar um cargo no governo? Não. Não, eu fui eleito para ser vereador e eu vou permanecer como Os 4 vereador. anos. Os 4 anos, talvez, se Deus me der a oportunidade e o partido, talvez serei candidato a deputado, mas eu para uma secretaria não irei ocupar. Eu sou eleito para ser vereador. E a ocupação de espaços que o PP deva ter na futura prefeitura. Assim, o prefeito Egídio, ele fez, a fala que você fez aqui agora foi a fala que ele fez para nós enquanto partido. Ele não tem um secretário de estimação, a não ser o núcleo duro dele, que ele não vai abrir mão. Já anunciou 2. Agora, a partir desse momento que passar para fora dos partidos, ele vai fazer uma análise. Não, o PP vai ganhar a secretaria A, B, C e D. Não sei. Nós vamos indicar nomes. Agora, a chancela final vai ser do prefeito, até porque, como você bem mencionou, ele quer fazer o governo dele com o DNA dele. Se ele vê um quadro que é bom no PP, ele vai usar. Se ele entender que não é bom, ele já deixou bem claro, ele não vai usar. Então, indicar, nós podemos indicar. Agora, não significa, e eu acho isso muito correto da parte dele, não significa que vai ocupar. O senhor falou da questão do Samay, o Jean Kuman, que é afiliado ao PP, que foi coordenador da campanha do Egídio, é um bom nome para ocupar? É uma possível indicação? Então, o Jean Kuman é uma excelente, na minha opinião. Ninguém tem mais conhecimento do que ele na parte administrativa, foi 3 vezes deputado, 2 vezes vereador, é formado em várias áreas da administração pública, porém, como eu falei para você, vai depender da vontade do prefeito. Se ele entender que o Samay cabe para o Jean Kuman, é porque ele não quer ter um vínculo partidário somente. Ele quer ter um vínculo com o secretário que ele vai colocar. Ou seja, num determinado momento, se o Jean for a pessoa escalada para ir para o Samay, se ele quiser se desfiliar do PP, ele pode se desfiliar, porque teve essa escolha e contemplou indiretamente o partido, mas é mais pessoal do que partidário. Vamos lá, agora sim a eleição da mesa diretora da Câmara. Qual é o time? Porque todo mundo fala que o senhor é favorito, mas ainda não é pule de 10, porque tem outras pessoas que também estão se movimentando, mas que o senhor é favorito. Qual vai ser o time dessa definição? Nós estamos lembrando que nós estamos falando de 2 meses e pouco ainda até vocês assumirem, mas a gente sabe que as conversas vão acontecendo. Toda mesa diretora, ela tem times diferentes, né? Eu já participei de mesa diretora que antes mesmo de terminar a eleição de vereadores, nem sem saber se ia se eleger, já se falava e se mencionava a questão do time para poder direcionar a mesa. E já aconteceu também de no dia 31 de dezembro a gente decidir uma mesa diretora. Então, é uma coisa que se começa a trabalhar, e eu vou falar para você com muita tranquilidade, eu não me movimentei para essa questão, até porque ainda tem toda uma sobrecarga do mandato que eu tenho que resolver, eu tenho que entregar a casa com todas as contas zeradas, eu tenho a minha eleição que ainda tem que terminar de organizar, fazer as prestações de conta. Porém, nós temos aquilo que você falou, uma preferência por parte de alguns vereadores, e obviamente que alguns não sou eu a preferência, até porque você me conhece muito bem, Alexandre. Ou me amam ou me odeiam, né? Eu não sou uma pessoa falsa de ficar abraçando e dando carinho. Ou me ama ou me odeia, né? Então, é natural que isso aconteça em todo o processo. O meu nome está à disposição, mas também vou saber entender se não é o momento que os parlamentares entenderem que não querem. Agora, como eu falei para você anteriormente, é um processo democrático, onde a vontade dos 15 vereadores vai se fazer naquele momento. Meu nome está à disposição, tem mais 2 ou 3 à disposição, né? Vez por outra passa no corredor, aparece mais alguém que quer ser candidato, e nós se mantemos aí numa conversa tranquila, num bloco razoavelmente bom, tranquilo, mas nós vamos aguardar a vontade do prefeito. Se ele entender que sou eu, ele vai trabalhar para isso. Vamos lá, para encaminhar o encerramento, um debate que foi feito, mas eu acho que precisa ainda ser feito com mais força no Legislativo, e esse debate, todas as vezes que aconteceu, foi o senhor que puxou, foi a questão do aumento do número de vereadores, aumento da representatividade na Câmara. Eu já vi o senhor numa entrevista também falar um pouquinho sobre isso. Esse não era um debate que tinha que ser feito com mais firmeza, assim, não firmeza, porque firmeza o senhor tem bastante, mas com mais conexão com a comunidade ou com os setores, porque essa é uma discussão que tem pontos muito positivos,
tem pontos negativos e que precisam ser discutidos. E o parlamento é a casa para fazer isso. Então, Alexandre, eu quero dizer para você que você é um analista político e você sabe muito bem o que eu vou falar. O sistema que foi desenvolvido, sistema político de leis que foram desenvolvidos agora recentemente, ele dá prioridade e dá condição de quem está no mandato permanecer. Isso aconteceu aqui em Blumenau. Nós tivemos 3 mudanças. E eu faço questão de citar que uma mudança só não aconteceu porque um vereador não quis ser candidato. Porque senão nós íamos fazer só 2 cadeiras divergentes. O porquê disso? Porque a condição de hoje se lançar candidato numa cidade com quase 400 mil habitantes, com 15 vagas para vereador, e eu deixo aqui muito bem claro para você que está nos vendo aqui, Blumenau é uma das piores cidades para eleger um vereador. Olha o nível da régua que atingiu. Que o vereador candidato com 3 mil votos não se elegeu. É isso aí. Então, se fala muito na mudança das cadeiras, se fala muito na renovação. Agora, se nós mantivermos esse mesmo número e nós não trabalharmos numa possibilidade do aumento, não vai mais ser como aconteceu no passado, de mudar metade da Câmara e dar oportunidade de pessoas virem com sangue novo. Vai continuar a mesmice. E eu falo isso para você, e a mesmice no sentido, não no sentido maldoso, mas de aqueles que estão perpetuarem. Por quê? Porque tem mais condição de mídia, tem mais condição de trabalho, vão estar mais envolvidos com as pessoas. Os demais candidatos, eles têm trabalhando no seu trabalho normal, estão fazendo as suas atividades, acabam não tendo tempo de fazer a política no período de 4 anos. Então, eu me preocupo hoje na renovação da Câmara de Vereadores. Eu me preocupo que com o sistema que foi implantado pelo governo federal, nós não tenhamos mais, e eu já comecei, não sei se você já fez isso, comecei a fazer umas análises em alguns grandes municípios, a mudança foi muito baixa, não deu nem 30%, nem 20% em alguns casos. Então, isso é uma questão que tem que ser colocada na mesa. Eu sou defensor da renovação, eu sou defensor do aumento. Agora, para isso acontecer, é bem verdade aquilo que você falou, precisamos novamente sentar na mesa e conversar com as entidades de classe, conversar com as pessoas, porque uma cidade com quanto maior a representatividade, mais ela tem condições de captar recurso. E eu não vou citar nome de vereadores aqui, mas se citar aí 5 ou 6 vereadores que foram para Brasília, me incluindo, além do prefeito, nós conseguimos trazer mais de 10 milhões de reais para a cidade de Blumenau, pedindo para os nossos deputados, que muitas vezes não têm vínculo com o executivo, mas têm uma responsabilidade conosco. Então, isso que é importante. Acrescentar mais 10 milhões numa cidade como Blumenau, muitas vezes parece pouco. Mas eu consegui o projeto do DIC da Fortaleza, da 1º de janeiro, através de um deputado federal, de uma ida minha para Brasília, que o prefeito não conseguiu conversar, e eu consegui conversar, porque o prefeito trabalha no macro. E nós vivemos a cidade no micro. Nós vivemos a cidade no varejo, nós vivemos a cidade em cada localidade. Então é importante cada vez mais ter representatividade. Vereador, para encerrar, como é que o senhor se define politicamente e o que as pessoas podem esperar do seu próximo mandato? Eu tenho uma coisa, você como analista político já deve ter visto, não deve ter comentado. Eu tenho já, iniciando a minha condição de pré-candidato, de candidato a vereador, eu fui o único dos 185 que colocou meu telefone no meu material. Por que disso? Porque a minha relação é direta com o cidadão. E eu coloco o meu telefone para ele poder entrar em contato comigo, para ele poder conversar comigo, para ele poder ter a oportunidade de ter um parlamentar próximo para ouvi-lo. E muitas vezes, Alexandre, o que eu mais escutei ao longo da minha caminhada foi isso. Eu só queria conversar com alguém, de um vereador. Falei com A, B, C, D, ninguém me deu bola, o senhor me atendeu. Isso é uma necessidade muitas vezes básica. E eu, como tenho isso incutido na minha cabeça e com a minha equipe, que nós somos servidores e o patrão é o cidadão blumenauense, esse é o trabalho que eu vou levar. É bem verdade, nós já tivemos já tive discussão com várias pessoas, mas é bem verdade que eu tenho uma linha. Eu não boto o pé em 2 canoas. Se é para defender o grande grupo, eu vou defender, independente de que for necessário. Nunca na ofensa, mas com rispidez, e com certeza do que eu vou estar fazendo certo. Porque assim como você, eu também entendo que o vereador ele tem que se especializar. Eu fiz gestão pública para poder entender a máquina pública do executivo. Eu fiz direito para poder entender o parlamento, para poder pegar uma lei e ver se realmente aquilo ali só vai a caneta do prefeito ou se cabe para nós também poder botar o nosso DNA. Então é desse jeito que eu trabalho. E é com muita clareza, com muita firmeza
mas sempre defendendo o cidadão blumenauense. Vereador Almir Vieira, reeleito pela terceira vez pelo PP, obrigado pela entrevista, boa sorte na sua empreitada. Obrigado a você e obrigado a todos que nos acompanham e contem com o meu trabalho. E não deixem de ligar, o telefone está aí. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, ouvindo todos, eleitos e reeleitos, em 6 de outubro. Grande abraço, até a próxima.